Olá, boa noite! Fazia tempo, né, que eu não apareci aqui, mas eu volto, viu? Mas foi por uma boa causa, né? Estamos aqui novamente em mais uma atividade do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. O nosso Lab GNU, hoje aqui em edição extraordinária, o Lab GNU 78. E neste Lab GNU, no dia 5 de maio, opa, já errei no diabo do slide aí, ó. Começou mal. Você não está errado, não. Não é máquina do tempo, nada disso. Deixa eu arrumar aqui, porque eu já nos coloquei aqui um ano à frente, né? 2023, não. Eu espero que o dia, vou aproveitar, né? Mas eu espero que o dia 5 de maio de 2023 a gente esteja em melhores condições no Brasil do que a gente está hoje, né? Mas infelizmente a gente ainda está aqui em 2022, né? E, e vamos lá, vamos curtir aí o 2022 também, né? Fazer o quê? Não tem só coisa ruim, não. Também tem coisa boa. Aí lembra muito me fez lembrar aqui uma música do Chico Buarque, né? Que dizia: apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? Então, deixa eu ver, já arrumou aqui? Opa, já arrumamos. Então, feita essa correção técnica, estamos aqui no dia 5 de maio de 2022, 20 horas e uns quebrados, UTC-3, e estamos, como sempre, aqui no creteu.com.br/labgnu. E você já sabe que para colaborar financeiramente, caso você queira, ou como diz o pessoal do Meteoro, só se você quiser, tem aí algumas formas para você poder fazer essa colaboração financeira. E sem que eu esqueça, já agradeço profundamente aquelas pessoas que têm podido e querido colaborar aqui com o canal, ajudar a gente continuar se dedicando aqui, pagando custos e tudo mais. Então eu agradeço a todo o pessoal que faz as doações quando tem possibilidade, agradeço quem está lá na campanha do Apoia-se, muito obrigado, é de coração esse agradecimento, não obstante a quanto você pode e pôde colaborar. Valeu, gente. Nesse nosso Lab GNU aqui, eu vou aproveitar para fazer umas divulgações, propagandas, como queira chamar. A gente está aí para começar a segunda turma do curso de redes, eu vou deixar na descrição aqui o link para você se informar dos detalhes, curso de rede módulo 1, básico, eu chamo de base sólida, né? E a gente pode discutir mais isso mais para frente, mas quando eu falo que o negócio é básico, talvez muita gente pense, é só coisa muito simples, só coisa muito superficial, só coisa muito, sei lá, elementar ou qualquer coisa do tipo. Mas o significado da palavra básico é que, de certa forma, foi pervertido. Básico que vem de base. E sobre a base é que a gente coloca todo o resto. Então, a gente, como em qualquer prédio, a gente precisa ter uma base firme, né? Ou seja, os conhecimentos, os conceitos, as coisas bem elaborados, com precisão, né? E tudo para daí a gente construir um troço que não seja um troço todo torto e que venha desmoronar muito facilmente, né? Também a gente tem ainda sempre o nosso curso de empacotamento Debian, está num modelo diferente e tudo mais. E além disso, fazemos aqui os nossos tira-dúvidas, desafios, experimentos, filosofias, nerdices, né? A gente conversava um pouco antes sobre umas piadas nerds, né? Vamos experimentar aí de novo para o pessoal ficar sabendo, Guilherme? É assim, toda vez antes de gravar, eu faço um checklist aqui para ver se o som tá ok, o meu e o do pessoal que vem aqui na sala, né? E aí faço o seguinte teste. Alô, som? Ah, alguém pode falar alguma coisa aí, por favor? E aí, eu digo alguma coisa aí, por favor. É isso. Aí a gente dá risada com essa piada ridícula, né? E a gente comentava que isso é uma nerdice danada, essas coisas que, a bem da verdade, não tem graça nenhuma, mas sabe lá por que diabos a gente acaba vendo alguma graça nisso, né? É uma espécie de é uma espécie de tio do pavê, mas sem a parte ruim do tio do pavê, né? É É, isso aí. pois é. Mas vamos lá. O que a gente tem para hoje aí para discutir, para falar, para experimentar?
para brincar. Diga lá, eu quero agradecer as presenças do Paulo Soares, do Muan, do Guilherme Jardim, do Alexandre Rangel, do Marcos Jefferson, do Paulo Reis, do Ricardo Libânio, do Juca, do Zé Tchê e do Ricardo. Não, Ricardo já falei. Quem que eu esqueci? Do Caio. Oh, esqueci de quem mais? Esqueci de mais alguém. Tem aqui. Esse diabo dessa barrinha aqui me sacaneia. Aí eu não consigo. Ricardo que eu tinha esquecido, eu acho. Né? Muito obrigado aí, a participação de todos. E estamos aí. Alicerce, isso aí, Guilherme. Alicerce, deixar a coisa firme, né? Alguém tem alguma proposta, alguma bronca que esteja passando ou que queira comentar? Aqui é um papo, você que já está habituado sabe que aqui é um papo descontraído, né? E tal. Olha, Cretil, teve uma vez que a gente conversou que o meu servidor X estava crashando e ainda tá. Nossa. Com menos frequência, Hum, mas tá, hoje mesmo crashou. é mesmo, cara? Então pode ser uma das ideias. Pode. Você tem um temate aí pra gente ver alguma coisa? Vou abrir. Então, Faz tanto tempo que eu não faço isso, deixa eu ver. pois é. E, inclusive, eu vou lembrar aí para. Vou recolocar aqui no chat do Jitsi, né? Ah, esqueci de dizer que a gente está aqui na instância usando o software livre de videoconferências Jitsi, na instância Malamanhado, que é mantida e oferecida aqui pelo nosso colega Luiz Leal. Valeu, Luiz. Né? Já que faz tempo que eu não estou por aqui, também agradecer a Virgínia, que nos oferece aqui um servidor, que eu tenho algumas máquinas virtuais lá e uso constantemente aí para fazer experimentos e tal. Valeu, Virgínia. E o que mais que eu tenho que. Bom, e obrigado também, por enquanto, ainda aqueles que eu não lembrei de agradecer nominalmente. Né? Ah, obrigado ao Cristiano, que ele doou esse computador que eu uso aqui e é super bacana, valeu demais, estou usando direto. Né? O Paulo está dizendo que ele não tem uma bronca, mas ele que deseja muito saber como funciona o bendito do UDEV. Meu velho, isso já foi incorporado no System D, viu, velhinho? Assim, vamos lá, não sei que nível de profundidade você precisa ou deseja, né? Eu não tenho assim muita informação, não sei se alguém aqui que está na sala tem mais, né? Mas fundamentalmente o Dev é um serviço que fica de olho aí nas interrupções de hardware para quando um novo hardware é introduzido numa máquina, como um pendrive, como alguma coisa desse tipo, né? Uma câmera, algum dispositivo que é acoplado quando a máquina já está em funcionamento. Né? E aí, a partir dessa interrupção de hardware e tal, esse serviço analisa que diabo de hardware é esse e põe os módulos do kernel para conversar com, vamos supor que tenha sido o USB, você espetou um pendrive, né? Aí o serviço do dev, ops, vem um cara aí, ô, kernel, enfiaram um trem ali, meu velho, tem que tomar uma providência aí. Ô, pera lá, foi no USB. Ô, USB, quem é que é você que foi enfiado aí? Ah, eu sou esse ID aqui. Opa, deixa eu olhar na minha tabelinha aqui. Ah, essa porra aqui é um dispositivo de armazenamento de massa, um pendrive. Ah, então deixa eu carregar o módulo aqui, o USB Storage, que é para poder conversar com ele e tal. E assim, a coisa mais ou menos é nessa linha. Então, quando o kernel vai carregar, ele vai fazer essas coisas. Eu, por exemplo, tenho aqui, vou streamar. Professor, o senhor não está streamando o terminal. Então, streamando o terminal aqui, ó, eu tenho aqui nesse diretório etc udev rules, Juca, rules, né? Tem aqui esse rules, né? Tem esse aqui, esse persistent net rules aqui, né? Eu vou passar uma temporada lá e fazer uma vaquinha aqui com o pessoal para passar uma temporada em algum lugar de língua inglesa para eu aprimorar isso aí, tá? Esse cara aqui, ó, ele define, então ele tem um nome aí, ó, ele é um arquivo de configuração, um arquivo texto, né, de algumas regras que vão ser passadas para o serviço rules lá do systemd, né?
e ela diz respeito, esse arquivo de configuração diz respeito a configurações de dispositivos de rede, né? E eu aqui uso isso por uma razão de velhice, né? Eu não curto para um desktop essa nomenclatura nova dos dispositivos de rede, né? ENPS isso, WLP não sei o que lá e tal, que são muito úteis em dispositivos, em equipamentos que tem uma porção de dispositivos e tudo mais, para que, e a mesma coisa acontece com disco, quando a gente usa o UID e tal e coisa, que é para sempre ter o mesmo nome do dispositivo e não sair mudando o nome do dispositivo, coisa que no passado acontecia, né? Então, por exemplo, o sujeito tinha um servidor e dependendo de como, eu não sei exatamente a razão, talvez o Juca também possa ajudar nisso, mas talvez pelo tempo de demora que um dispositivo tem para aparecer, né? Então, às vezes, por exemplo, você tinha uma máquina que tem 4 placas de rede. Quando você liga o sistema, tem a ETH0, ETH1, ETH2, ETH3. Só que nem sempre a mesma placa recebia o nome ETH0, a mesma placa recebia o nome ETH1, a mesma placa. Não. Então, se o cara fazia regrinhas para lidar com o nome do dispositivo, ele quebrava a cara no script dele a cada boot. Então, pensou-se numa forma mais agnóstica, numa forma, sei lá, mais determinística, para usar esse termo aí, né, de nominar as interfaces. Né? Mas para um desktop, não vejo sentido nisso. Então, eu prefiro que a interface continue chamando ETH0 para uma interface cabeada, Ethernet, e WLAN, ou WLAN 0, a primeira delas, para a interface Wi-Fi. E aqui tem uma regrinha do UDEV, né, que mostra lá, ó, no subsistema de rede, a ação adicionar, quer dizer, quando for adicionar alguma coisa, na adição de um driver, um módulo aqui, né, aí eu ponho um atributo, que é um parâmetro aqui para esse tipo de dispositivo, que aqui no caso é o MAC address, né? Então esta placa com este MAC address sempre vai receber o nome WLAN 0. Poderia ser João, Maria, José, que você pode botar o nome que você quiser, né? E essa outra aqui, que é a minha placa Ethernet, vai receber o nome ETH0, né? E para quê? Para que eu tenha isso, ó. IPA, eu tenho aqui WLAN. Mas cadê o ETH0, Clotilde? Eu sou tão muquirana com recurso, cara, que como eu raramente uso a interface de rede ETH0, eu fiz um outro negócio que tem a ver também com a carga de módulos, né, que está aqui nesse diretório modprobe.d. Eu tenho um arquivo aqui da R8169, então um arquivo cujo nome sempre termina em conf, né, e a gente põe um nome que a gente quiser, que lembre do que se trata, né. Eu usei esse recurso chamado blacklist, o módulo. O que isso faz? Isso só que inclusive não, você tá aqui, ó, a prova cabal de que eu copiei de um outro arquivo, né? Porque eu não mudei o cabeçalho aqui, né? This file blacklist R8169, né? R8169, que eu cliquei coisa errada aqui, né? Oh, meu Deus. Ethernet Card. Tá bom. Então eu blacklisto ele aqui para que ele não carregue sozinho. Então o kernel boot e tal, fala com o módulo, troca informação com o módulo PCI, o módulo PCI troca informação com o barramento PCI, o dispositivo diz, ó, eu tô aqui, meu número é tal. O kernel olha numa tabelinha, número tal, significa carregar tal módulo. Opa, vou carregar tal módulo. O blacklist aí faz com que nesta hora, né, ele vai olhar, o kernel vai olhar esse conteúdo aí, né, o script que está fazendo isso funcionar, vai olhar isso aí, vai dizer, não, esse cara aqui não é para carregar. Aí ele não carrega, né? Então o blacklist serve para isso. Mas eu posso carregar, né? Então se eu carregar o modprobe R8169, é 8169, né? 8169, carreguei o módulo. Se eu olhar aqui agora, IPA, tá lá a interface chamada ETH0. Agora eu vou descarregar o módulo, modprobe-R,
e o nome do módulo, descarreguei, a gente vê que a interface não está mais lá. Se eu olhar aquele arquivo lá, então, ó, aquele arquivo do Persistent Net Rules, eu vou colocar aqui, ó, eu vou mudar aqui para, oh meu Deus, vou mudar aqui para Maria, né? Então agora a minha interface vai se chamar, por exemplo, Maria. Ou você pode colocar até, se você quiser, você pode colocar, sei lá, rede SP, sei lá, um nome que seja representativo do que aquilo indica na sua rede. Não precisa ser esses nomes enigmáticos, pode ser o nome que você quiser, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, rede. Eu não sei se pode usar traço aqui, a gente vai descobrir agora. Rede SP, né? Então coloquei isso na regra, vou carregar de novo o módulo. Carreguei o módulo, vamos ver, IPA, tá lá, ó. A placa de rede chama rede SP, né? Então é bem prático isso daí para algumas circunstâncias aí, né? Claro que a gente não vai deixar o rede SP aqui, né? Mas é essa a ideia. Então isso aqui possibilita que a gente altere, e assim uma porção de outros recursos que podem ser definidos aí, né? Vou descarregar o módulo de novo. Diga. Faltou R, descarrega o módulo de novo, a placa não está mais lá, carrego o módulo de novo, e a placa já está lá de novo com o nome ETH0. Então agora a gente descarrega o módulo outra vez, porque eu não uso, então deixa quieto. Beleza? Então o dev vai nessa linha. Você também pode olhar aqui, evidente, né? O dev conf, né? E ficar sacando aqui um monte de recursos que tem aqui, né? Então, por exemplo, isso aqui eu lembro que usei uma vez numa máquina de delay, de dar um atraso para um determinado dispositivo, resolução de nome de cor e um monte de bugiganga que pode ter lá. O que também vale mostrar aqui, ó, PS-EF, pipegrep, o dev, é que a gente vai ver que quem está cuidando disso agora é o systemd, né? E é por isso que no man aqui do dev.conf tem ali escrito, né, para você ver também o systemd-o devd e também o dev ADM. Então, se você fizer aqui man systemd-o devd, vai ver aqui informações, quem são os serviços, o que pode ser mexido de configuração, e aí se aprofundar na compreensão de tudo que tem aí. Eu sei um pouquinho, só um pouquinho, né, disso aí, né? Mas você vê que tem um serviço para várias coisas aqui e tal, né? E a gente lida com isso aí. Beleza? Foi o Paulo Reis, né, que falou disso, não foi? O Juca tá falando de outras coisas aqui, deixa eu ver. Antes do dev, como o GNU gerenciava dispositivo? Eu sempre tive curiosidade sobre o dev e suas regras. Acho mágico. Cara, antes, lá, há um tempão atrás... Pode falar, Paulo. Não precisa levantar a mão, não. Me interrompe aí. Há um tempão atrás... fala, Paulo. Não, eu ia falar, Cretil, que eu tenho uma admiração no seu conhecimento, apesar que você fala que não conhece, só conhece um pouquinho e tal, mas você demonstra um lado técnico do sentido. Eu domino o meu ambiente, a minha máquina, o meu sistema, e não ao contrário. O que acontece hoje em dia com os profissionais. Uhum. E principalmente aqueles que dependem de sistemas e aplicativos. Então... eu falo na minha primeira aula aqui do curso GNU, na aula 0, justamente sobre esses aspectos da gente ter o controle, né? O sistema operacional GNU, por várias razões, por razões estritamente técnicas, mas também por razões ideológicas do software livre, possibilita que quem se aprofunde no seu estudo aprenda não apenas a mexer nele, mas aprenda o funcionamento do sistema operacional.
Aprenda como é que essas coisas funcionam. Por quê? Porque aqui dá para brincar, aqui dá para você interferir, trocar, mexer, mesmo sem ver código, sabe? Eu não sou programador em C. Eu nunca olhei e provavelmente não venha a olhar o código só se for para demonstração aqui, o código do systemd, né? O código do dev e tudo mais. Mas a gente tem condição ainda como administrador de escolher coisas, de ter controle sobre coisas que em outros sistemas operacionais não tem. Só que não é que o sistema não tenha. O sistema tem, isso só não está disponível para os pobres, para as pobres vítimas que usam aquele sistema como uma ferramenta de... Porque, veja só, o que você tocou é importante, Paulo, porque além de poder conhecer as coisas, se eu escolho por você, meu velho, eu imponho a você os meus valores, mesmo sem querer, sem má fé, sem nada disso. Se sou eu que escolho por você, eu vou escolher o que eu acho melhor, o que eu acho mais conveniente, para o que eu conheço, que é completamente diferente do que você acha melhor, do que você acha conveniente, do que você conhece. Então, quando alguém escolhe por você, na verdade está impondo a você os valores que ele tem, para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Só que num sistema como o GNU, e isso que a galera que está começando às vezes tem dificuldade, né? E é difícil no princípio a gente poder mostrar isso, porque para a galera janeleira, que é como eu chamo usuário de Windows, sem ofensa, nada, é mais no sentido da brincadeira do que qualquer outra coisa, sistema operacional para esse pessoal é a tela que ele vê. Então ele olha uma tela gráfica e fala ou Windows isso, ou Windows aquilo, né? Tem essa, eu sempre falo isso em tudo que é curso, cara. Tem essa coisa que chega a ser uma entidade, que é o Windows, né? E infelizmente, por um lado, né, o sistema operacional GNU com o kernel Linux ficou muito mais popular. Então hoje tem muito mais gente que mexe nele, mesmo sem ter muito conhecimento. Então é um usuário tipicamente do janela, né? E aí ele olha uma tela, a minha tela, por exemplo, você usa o quê? Aí eu digo, eu uso o GNU Linux. Aí ele acha que o GNU Linux é essa tela, né? E aí ele pega o CD que ele quis instalar lá, sei lá, do Debian, do Ubuntu, ou pior ainda, né, do Xubuntu, do Lubuntu, do Kubuntu, inclusive achando que são distribuições diferentes, quando na verdade é uma só, que é o Ubuntu, né? E aí ele acaba de instalar e ele olha aquela tela e ele fala, isso é o Xubuntu. Aí ele sai dizendo, não, porque o Xubuntu é isso, o Xubuntu é aquilo, falando sobre coisas que ele viu naquela tela. Então ele ainda não tem a compreensão, né? Então é difícil fazer comparações, realmente, porque aqui a gente tem controle das coisas, né? E o objetivo em qualquer curso, e no curso GNU isso está estritamente explícito na aula 0, é a pessoa poder fazer uso do sistema com confiança, né? Sabendo o que está fazendo, tendo controle. É claro que isso não é instantâneo, isso exige dedicação e tudo mais, né? E é óbvio também, hein, Paulo, que tem muita gente, talvez, provavelmente a maioria, não tem esse interesse. É gente que quer usar o computador para fazer qualquer outra coisa que não... Porque não é todo mundo que gosta de computador. Talvez a gente aqui que esteja na sala gosta de computador, gosta dessas coisas. Mas a maioria das pessoas, em geral, gosta do que elas fazem no computador, né? Então, muita gente não está interessada. Né? E na minha opinião, Cretil, nós estamos adentrando na quarta evolução, né? E eu, na minha perspectiva, o GNU tem as portas abertas. Exato. Entendeu? Porque uma vez que a nova geração está mexendo com o Arduino, por exemplo, está aprendendo a destrinchar nessa área lógica e que obriga ele a dominar tudo que está acontecendo com ele. E o GNU justamente dá essa ferramenta, o caminho, entendeu?
Se a pessoa quiser, né? Porque dá para usar o GNU É. também sem precisar fazer isso, né? O Paulo aqui comentou uma coisa aqui, ele disse, vixe, estou lascado. Deixei você escolher por mim. Hoje eu uso o Debian graças a você. Fiz errado? Meu velho, se você tá usando o Debian porque eu escolhi, tá errado sim, meu velho. Se alguma aula, alguma coisa que eu mostrei aqui te ajudou a se autoconvencer de que era uma boa oportunidade, aí eu acho que você fez certo, né? Eu não sou guru não, velho. E acho que guru é um negócio muito ruim, né, cara? Então, assim, eu fico agradecido e até orgulhoso como professor que tenha tido a capacidade de te influenciar e tal e coisa, mas só nesse limite aí, cara. Você tem que continuar. Eu não sou ditador benevolente, não, hein? Como diz lá o dono da Canonical. Não é assim que eu penso, não. Eu acho que é você que tem que escolher. Porque é o seguinte, Paulo. Se alguém te perguntar por que é que você usa Debian, se você responder porque foi o Creteu que falou para eu usar, isso chama falácia da autoridade, isso chama qualquer coisa, cara. Essa é uma resposta nada a ver, né, cara? Agora, se você ouviu coisas que eu falei, elas te fizeram refletir, e aí você chegou a alguma coisa parecida com, com o que eu penso, aí show de bola. Porque aí nesta pergunta, você vai dizer, eu uso o Debian. E eu uso o Debian por causa disso, com as suas palavras, com aquilo que você achou importante no uso do Debian, né, cara? E assim vai, né? Exatamente. Aí quando me perguntam isso, Bruce, porque eu optei por Debian, né? Eu falei porque por causa do professor Cretil mesmo, né? Prova disso, acompanha o canal dele aqui, veja a qualidade das aulas, veja se eu não tenho razão de estar seguindo esse ser maravilhoso. Muito obrigado. Aí eu sempre tenho orgulho. Tá certo. Mas eu uso para o estudo mesmo, gosto bastante, e você ajudou bastante a ampliar meus horizontes no GNU. Muito obrigado. Valeu, agradeço. Fico bastante feliz e orgulhoso disso. O Juca lembra, né? Eu mostrei lá aquele parâmetro blacklist, né? O Juca lembra que hoje em dia se sugere, né? Dizer blocklist, né? E que, na opinião dele, faz todo o sentido, né? Então, blocklist e allow list para substituir blacklist e whitelist, né? Eu acho, viu, Juca, eu não quero nem polemizar isso aí, eu não discordo de você, acho que é uma iniciativa, né? Mas que ela também precisa ser vista com mais parcimônia, a meu ver, né? Eu acho que isso precisa ser meio que assim, a gente tem que cuidar disso, que nessas coisas simples é que a gente vai compondo uma coisa grande, mas sem exagero também, eu acho, sabe? Então, assim, é fácil trocar isso? Não sei, cara. Você vê que não está ainda funcionando, né? Eu não sei que implicação teria de trocar isso rapidamente. Aqui, pelo menos, salvo engano, não está funcionando. Ou se tiver, a gente muda já agora. Vamos olhar, ó. O dev.conf. Vamos ver aqui, /black. Vamos ver se está aqui. Não está no manual. Nesse manual, vamos ver um man 7, talvez, o dev nem tem na seção 7. Não sei onde é que está esse blacklist aqui, talvez tenha no rules.conf, talvez. Não. Onde é que será que vai estar isso, hein? Que manual, hein? O dev admin, talvez. Também options, value path, vamos ver aqui, está aqui. Ops. Black. Não tá também. Que diabo de manual tá isso aí, hein? Não tá no dev admin. Será que tá no dev? /black. Não tá também. Onde será que tá isso aí? Blacklist. Não tá, não tem um blacklist aqui. Porque vai ver, às vezes as coisas mudam, né? Mas se mantém compatibilidades aí, né? E
E pode ser que isso já tenha mudado, né? E aí o meu tá aqui ainda desta forma, né? Eu acho que é um primeiro passo, né? Para a gente ir cada vez mais conquistando aí uma igualdade e tal, né? Enfim, e usar isso aí. Eu acho que é importante, sim, que a gente sempre tá revendo, né? E aí a gente pode salientar uma coisa que não é invenção minha, não é frase minha, mas que eu já ouvi falar, que é assim: se você percebe a opressão, não basta não ser o opressor, né? É importante brigar pela não opressão, né? Porque se você simplesmente, eu não sou opressor, então, e também não sou oprimido, ou acho que não sou oprimido, né? Então que se dane, né? Não basta, né? Falta de equilíbrio, Alexandre? Sei lá, né? É muito complicado isso, né? O que seria esse tal equilíbrio, né? Alguns já disseram, conheça-te a ti mesmo, né? O equilíbrio é você descobrir quem é você no cosmos, né? Qual é a sua função no cosmos e tal, mas isso ficou lá para trás, assim, né? A próprio conceito de cosmos já está furado, né? Na ciência mais recente e tudo mais, né? Ou seja, deste universo onde cada um é uma parte para o bom funcionamento do universo, né? Então a gente pode ir longe nisso aí, né? Então é complicado essa história de imaginar equilíbrio, cara, porque é difícil definir equilíbrio, né, cara? Se todo escravo fica calado, aceitando sua condição de escravo, tá tudo equilibrado. O senhor manda, o escravo obedece. Não tem, tá tudo em ordem, né? Sob o ponto de vista do equilíbrio, tá equilibrado, né? Então, o desequilíbrio, na verdade, me parece muito importante para a gente mudar alguma coisa, né? A gente usa muito do desequilíbrio, né? Por exemplo, andar é desequilíbrio, mas é um desequilíbrio controlado, né? Você desequilibra o teu corpo para ele ir para frente, e aí você põe uma perna na frente, aí depois você desequilibra de novo, e assim vai indo e tenta fazer também compensações com o braço, né? Então eu acho que, assim, taxar essa história de equilíbrio, eu acho muito preocupante, Alexandre, também da neutralidade, dessas coisas todas, né? Eu sou mais, nesse quesito, eu sou mais aquela história de dizer que, lembrando a música, ai meu Deus, o autor da música é o nosso, já eu lembro o nome do autor da música, talvez não, mas ele cita um trecho de um filósofo conhecido, que vocês vão talvez saber quem é, mas só quem, como é que é? Só alcança ai, ixi, a memória hoje está triste, né? Só poderá dar luz a grande estrela, né? Quem tem o caos dentro de si. Conhece isso, Juca? É uma citação de Nietzsche, né? Que aquele cantor brasileiro que tem uma música que ele canta com o Caetano Veloso, que é Neurótico, né? Estou esquecendo o nome dele. É uma figura muito interessante, mas eu esqueci o nome dele, né? E ele tem uma música que ele fala isso daí como uma citação a Nietzsche, né? Então a gente lida com o caos, né? O caos é muito importante, a bagunça, a entropia, né? Para a gente ir, né? E modificando, mudando, né? Acho que é isso, sei lá, cara. Até porque, se pensar bem, o pessoal que é da área de TI é desequilibrado, né? Talvez, né? Sei lá. É que essa palavra é muito usada, por exemplo, no budismo, e até em outras religiões com ou sem transcendência, não é? De uma certa serenidade, resiliência, né? Que seria esse equilíbrio, essa ponderação e tal, né? Mas como tudo, hein, Alexandre, também as palavras às vezes são usadas para, de novo, aquela história, né?
que aliás a gente falava antes também aqui no pré-lab, né? Da neutralidade, do professor que não emite a sua opinião e que, na verdade, de certa forma, essa neutralidade esconde uma certa imposição de valores aparentemente que tem que ser aceitos por todos, né? Ah, Paulo, é uma imposição. O Paulo pergunta aqui se o SystemD foi uma escolha imposta. Bom, se foi imposta, não é escolha, né? Essas palavras são complicadas, né? Ou a única alternativa viável para GNU. Não, nem todo GNU tem SystemD, não, cara. SystemD, a meu ver, é uma imposição de valores, de jeito que veio da Red Hat, hoje IBM, né? E que eu tenho um monte de restrições com relação a isso, e não acho que se limita ao SystemD, o GNOME está na mesma linha, né? Que é fazer um software que não tem o princípio único da simplicidade, da modularidade e tal, né? E isso acaba impondo valores, coisa que na briga tecnológica dos grandões, impor a sua forma de ser implica em ganhar muito dinheiro, né? Impor os seus valores, impor a sua ideologia, né? Eu acho, inclusive, que o Debian errou ao escolher o SystemD como o principal sistema de iniciação. Eu acho que essa discussão já rolou e parece que vai rolar outras vezes ainda, né? Eu acho que tudo bem ter o SystemD, mas eu acho que não devia ser... Sim, o SystemD veio de um sujeito desenvolvedor, mas trabalhando pela Red Hat, né? É da Red Hat o System CTL e todas as bugigangas do SystemD. A gente viu aqui que o SystemD também está interferindo. O SystemD interfere em tudo, né? O SystemD interfere em regular o horário, interfere no dev, interfere no bootloader, interfere na iniciação do sistema, interfere em subir e baixar todos os serviços, interfere no log, interfere em tudo que, na verdade, a turma brinca, né, que é o SystemD OS, né? O sistema operacional meio que se converte num SystemD. Né? Tem até um meme, né, que é o Richard, não sei se fica legal explicar por áudio, né? Mas tem ali uma... Bota a imagem, bota aí na tela. Eu já estou, inclusive, né? no full screen aí. Eu hoje estou aqui com o full screen para mostrar o JITS e a galera aqui dentro, né? Mas eu não esqueci do seu temate não, viu, Guilherme? Aqui a gente desandou aí para essa conversa. Sim. Peraí, que falou alguma coisa aqui. Mas a grande desculpa, professor, para a utilização do SystemD foi o que exatamente? A ideia... Cretil, só... pois não. Depois que você responder essa, me diga se você pensou já em usar Devuan ou sair do SystemD de alguma outra forma. Beleza. Olha, cara, eu não sei se a ideia foi... Se teve uma ideia inicial. É muito difícil, né? Precisa conhecer a fundo lá o que aconteceu, está vivendo ali, né? Tem diversos aspectos, né? O SystemD veio cumprir aí uma lacuna de algumas questões, de certas limitações e tal dos outros sistemas de iniciação, né? O SystemD implementou, por exemplo, uma coisa que não tinha no System 5, que é o paralelismo do negócio. Aí digamos que o boot seja um pouco mais rápido, que eu não sei se isso é muito importante ou não, é uma métrica meio esquisita. Eu aqui dou boot mais ou menos uma vez por semana, por aí, que é quando sai uma nova versão do Linux Libre, né? Quando eu lembro, já aconteceu de eu baixar uma versão nova do Linux Libre e a coitada nunca ter bootado na minha máquina, né? Porque eu esqueci de dar boot para ela e daqui a pouco veio outra, aí eu já dei boot na outra e aquela nunca bootou na minha máquina, né? Enfim, eu não sei exatamente se... Quer dizer, eu acho que veio com essas questões, eu acho interessante, veio aprimorar uma porção de coisas. De fato, tem bastante coisa interessante. Journal CTL é legal, embora tenha coisas que eu não acho legal, como o arquivo ser binário e tudo mais. E essa questão de interferir em um monte de coisa. Tem coisa legal, tem coisa que não é legal, né? Mas eu sinto que, ainda que ele não tenha surgido por isso, ele está sendo usado nessa questão de ir
Por isso que na aula que eu falo sobre o systemd, eu uso como ilustração um polvo, né? Cheio de braços e cheio de tentáculos, né? Para mexer em tudo que é coisa. E isso fere esse princípio da simplicidade e modularidade, né? E aí fica muito difícil. Nesse caso, Christian, dá a impressão que abre brechas também, né? Para falhas, né? Eu acho que sim. O programa, quando é maior. Opa, espirrando aqui. O programa deu um frio aqui agora. O programa, quando é muito grandalhão, cuidando de muita coisa, eu acho que é mais difícil de descobrir falhas, de corrigir falhas, né? O Zé Tchê pegou a imagem aqui, ó. Acho que está aí no full screen, né? Do systemd aqui. É legal esse meme aí, né? Um sujeito aí tocando N instrumentos, né? Uma sanfona, uma flauta, um apito, enfim. É meio por aí mesmo, né, cara? Creteu, eu mandei lá no Telegram, Mandou no curso GNU. No Telegram. Tem só a figurinha no Telegram. No curso GNU, vamos lá, no curso GNU. Manda aqui, vai, cara, por favor. Mas... Não dá? É que... Eu tenho que salvar aqui. Não, beleza, então eu vou buscar lá. O primeiro é só para dar o contexto e depois... O primeiro acho que foi numa... Tá. Olha aí. Eu vi isso aí, sim. Deixa eu botar aqui. Mas não dá para botar em tela cheia. É uma figurinha, quando... É que foi mais rápido para eu achar. Tudo bem. Quando eu já tinha visto isso, sim. Esse primeiro, que mostra GNU com um buraquinho ali que estava faltando, que foi o kernel, e entrou o Linux na história, é um slide... É uma ilustração de um slide de uma palestra do Richard Stallman sobre o sistema operacional GNU e um tanto da história e tal, né, que ele conta, né, e aí o nego já fez um meme aí que põe o systemd, onde um pedacinho é o GNU e um pedacinho é o kernel Linux, né? Faz sentido. Está escrito ali embaixo, o GNU e o Linux são apenas uma pequena parte de um grande sistema operacional systemd. É verdade. Mas aí vai ter um meme também, né, que tem o tal do Emacs OS, né? Eu acho que eu tenho também. Enfim, eu acho que é bem legal isso aí, né? Mas aí você, respondendo a tua pergunta, Guilherme, se eu já fui para Devuan e essas coisas, não, cara, não fui. Eu instalei como experimento, tenho aqui um disco virtual em que eu instalei o Debian e removi o systemd, né? Então eu tenho uma versão de Debian que usa OpenRC, mas ela é muito limitada sob o ponto de vista do que se consegue colocar lá, né? Então tem certas coisas que não dá para colocar porque eles dependem do systemd, né? O que é muito ruim, né? Mas eu tenho lá, funciona o i3 e tal, dá para usar, mas por quê? Porque, cara, eu não tenho intenção ainda, não obstante a críticas que todos podemos ter, de deixar de usar o Debian, né, cara? Eu continuo achando que, ainda que com eventuais falhas, sei lá, defeitos, características e tudo, né? Eu também eu consigo viver com uma pessoa, né, seja como amiga, como companheira, né? E eu sei que essa pessoa não é do jeito que eu idealizaria que essa pessoa fosse, né? Eu acho que faz parte a gente lidar com certas... só que aí eu para mim não é o momento ainda de sair do Debian. Recentemente tem uma discussão lá que eu acho que é muito mais crítica, viu, Guilherme? A história de meter firmware no CD de instalação do Debian, firmware não livre, né? Uhum. Essa história para mim é muito mais crítica e que abre precedentes ainda mais
complicados e a galera está lá discutindo, né? Até porque o Debian, o projeto Debian, com seus voluntários colaboradores, não é e nunca foi um espaço exclusivo dos princípios do software livre, né? Ele também é um espaço dos princípios do OSI, da Open Source Initiative, do Open Source, né? Então, dentre os colaboradores do Debian, ou mesmo os usuários do Debian, a comunidade do Debian no sentido mais amplo, né? Seja aquela, digamos assim, oficial, que são os DDs, né? Seja aquela da qual faço parte, onde estão também os colaboradores no sentido de envio de pacotes, etc., e até os DMs, que eu sou Debian Maintainer, né? Mas eu não voto em nada do Debian, só quem vota, quem faz esse tipo de coisa é um Debian Developer, né? Mas, enfim, dentro de todo esse conjunto, seja aquele que tem direito de voto, seja aquele que de alguma forma colabora, ou aquele que simplesmente gosta e usa, ou aquele que só usa ou nem usa, recomenda, fala a respeito, né? Nessa história toda, né? Tem diversidade, eu acho que é legal, inclusive, ter a diversidade, né? Mas na Constituição do Debian está escrito, literalmente, o apreço e a defesa e o compromisso do Debian com o software livre, né? E, a meu ver, incluir na mídia de instalação padrão, oficialmente, firmwares não livres, para mim isso é uma clara violação deste compromisso, né? Eu entendo e acho que lá na Debian Free Software Guidelines, que é a definição do Debian do que é, vamos mostrar aqui, ó, vamos procurar aqui, DFSG, Debian Free Software Guidelines, né, que é a definição que o Debian usa, né, onde está, deixa eu botar aqui um Debian junto que vai facilitar a pesquisa, porque a sigla, né, porque tem aqui o contrato social e a Debian Free Software Guidelines, né? Então, o Debian permanecerá 100% livre, ó, item 1 do contrato social do Debian, né? Então, isso é muito importante para essa questão. Tem aqui uma história, né, que está lá no 5º item do contrato social do Debian, que fala: reconhecemos que alguns de nossos ou nossas usuárias precisam usar software que não atendem à definição Debian de software livre. Para isso, o projeto Debian criou a área Contrib e Non-Free, né? Então, eu acho essa postura, me parece interessante essa postura, né? Que é a postura, alguns vão dizer que é hipócrita, e isso, inclusive, está nessa discussão lá na lista, é pública a lista, tá? Qualquer um pode participar, tanto escrevendo quanto lendo, né? A Debian Devel. Então, tá lá essa discussão de que isso seria uma certa hipocrisia, né? E tal. Eu não acho, né? Eu só acho que isso poderia ser tratado de uma forma um pouco diferente, né? E vou falar qual é a forma que eu acho que poderia ser tratado. Mas tá lá na discussão e tudo mais, que seria hipocrisia e tudo tal, porque o CD de instalação do Debian não instala, por padrão, firmware não livre, portanto não instala pacotes do Contrib, do Non-Free e tudo mais, né? E eu acho que isso não é hipócrita, né? Eu acho que isso é o princípio, né? Como isso pode ser tratado? Nesse caso é até opcional para o usuário, né, que está utilizando o Debian. Exato. É que a gente tem problemas, eu entendo também que existem problemas técnicos com relação a isso, né? Inclusive de aproveitado por distribuições derivadas do Debian. Eu já dei esse exemplo muitas vezes, né? Se a gente pega 2 usuários iniciantes e um deles, aqui assinante do canal e veio falando do Debian, resolve instalar o Debian. E o colega dele, que não assiste aqui o canal, resolveu instalar o
sei lá, Ubuntu, Pop! OS, Mint e sei lá qual, né? Eu estou falando dos derivados do Debian, né? E aí os dois compraram o mesmo computador, é tudo igual, né? Aí um pega o CD original e padrão de instalação do, sei lá, digamos, do Ubuntu, e o outro pega o CD original de instalação e faz a instalação padrão do Debian. Aí, o que vai acontecer na percepção do leigo? O Debian é pior, porque, poxa, o meu equipamento aqui não funcionou o Wi-Fi, não funcionou o Bluetooth. E o outro, mas o Ubuntu é melhor, porque aqui funcionou o Wi-Fi, aqui funcionou o Bluetooth e tudo, mas a pessoa não sabe o porquê funcionou, né? Fala, Moan. Não queria falar não. Ah, tem que você abrir o microfone, querido. Abriu porque eu reiniciei. Ah, então deixa eu mutar aqui por causa do barulho, cara. Quando você quiser falar, você abre aí, tá de boa. Aí o que acontece, né? A percepção do usuário é essa. Então a gente vai ouvir um monte. Eu até fiz uma apresentação, acho que foi no Latinoair, ou não me lembro se foi no Latinoair ou se foi em Debianópolis, lá na comemoração do aniversário e também do lançamento do Debian, em que eu falo sobre alguns mitos do Debian, né? Então tem muita gente que tem esse mito, o Debian é incompatível, o Debian, né? Tratando isso como se fosse uma coisa única, né? O Debian é incompatível com isso, com aquilo, né? Então, isso, de certa maneira, dificulta tranquilo, dificulta a adoção do Debian para alguma porção de usuários não orientados e que são leigos, né? A meu ver, a gente precisaria ou poderia tratar isso de uma forma mais propedêutica, né? Então, assim, tratar disso, talvez no próprio CD, não sei. Eu acho que não é legal, né? No próprio CD eu ainda acho que não é legal. Talvez eu possa refletir diferente, não sei. Mas eu acho que isso tem que ser solene, né? Então eu vou dar um exemplo de como eu faço já há muito tempo. Não sei se o Paulo chegou a ver isso lá no GCC, em algum FreeSol, Paulo, mas eu fiz isso muitas vezes, né? Que era assim, num festival de instalação, chega alguém lá, por exemplo, com um notebook para instalar. E aí a pessoa, eu gostaria de instalar um Linux, né? Aí eu, GNU Linux e tal, e aproveitava a oportunidade para falar as diferenças sobre isso, né? E qual que você me recomenda? Aí eu digo, o Debian, né? Muito bem. Aí fazíamos lá a instalação do Debian, e chegava num momento, em alguns equipamentos, cujo fabricante não respeita o usuário, e o fabricante, por conta disso, não distribui o software correspondente, nem tampouco as especificações para que se possa fazer um firmware livre de uma determinada placa de rede Wi-Fi, por exemplo, né? Chega um momento na instalação que o Wi-Fi não está funcionando. Aí eu tentava fazer disso um momento solene e importante, dizer, olha, o fabricante da sua placa de rede Wi-Fi desrespeita a sua liberdade de software, e para que você possa ter essa placa funcionando, é necessário usar um firmware não livre. Então aqui, nesse momento, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, não usar a placa de rede Wi-Fi, usar só o cabeado, ou comprar um outro dispositivo Wi-Fi e trocar esse da sua máquina. Isso muitas vezes é possível, nem é difícil, nem custa caro. Às vezes pode ser mais difícil. Ou comprar um outro dispositivo externo, que a turma chama de dongle, né, para poder usar o Wi-Fi. E uma outra possibilidade ainda é você carregar o firmware não livre para colocar na sua placa o Wi-Fi, né? Então, essas são as possibilidades. Tem dúvida? Está entendendo? Eu explico aquilo, educo aquilo, e a pessoa então vai decidir. E eu, para tornar a coisa ainda mais solene, eu explicava tudo isso e em boa parte dos casos, é bem verdade, a pessoa dizia, não, eu prefiro mesmo instalar
o firmware não livre aí, depois eu vejo se eu compro um dispositivo, depois eu vejo se eu consigo trocar, essa coisa toda. Fala, Luiz. Aí tá certo. Aí eu então dava lá o comando, lá, por exemplo, apt install firmware traço qualquer coisa, que é o nome do pacote que contém o firmware. Mas veja, não é hipocrisia. Para tornar a coisa uma solenidade, para a coisa ficar marcante, eu dizia, olha, esse é o comando, né, a linha de comandos que vai fazer a instalação do firmware não livre aí. Se você quiser, você aperta o Enter. Eu não vou apertar o Enter, né? É você que precisa apertar. Eu já fui acusado, que puta bobagem, dá no mesmo, cara. Quem aperta ou deixa de apertar o Enter. De fato, dá no mesmo. Mas a questão é para ficar muito claro que a decisão e a ação que fez foi dele. Para que ele vai lembrar disso, a pessoa vai lembrar disso, né? Para que a gente, eu entendo que a pessoa tem lá um equipamento, ela quer fazer que tudo funcione no equipamento, mas ela precisa perceber o que ela perde, e eu explico o que ela perde, e aí, Paulo, não é o que o Creteu falou, né, Paulo? É o que a pessoa decidiu, certo? Então aí ela, em outros momentos, por exemplo, e houve uma discussão muito grande, uma história chamada FreeSol sem Ubuntu, né? Por quê? Porque há pessoas que acham, não, quem decide isso é quem estiver lá na hora da instalação, o que vai fazer, o que não vai fazer. E eu acho ruim isso, né? Porque isso meio que neutraliza, isso, sei lá, fica parecendo que é algo que não tem sentido, que não tem valor nenhum, né? Então é assim, se tem valor ou não tem valor, é problema de quem resolve instalar, cara. Dá no mesmo, não dá, né? Eu, por exemplo, tenho aqui, por sorte, nesse equipamento, uma placa de rede Wi-Fi, cujo firmware não livre já veio gravado nela, né? Então, eu não preciso carregar a cada vez aquele firmware lá, né? Eu acho que, e o Juca me parece que discorda disso, ele deu uma saidinha, né? Não tem exatamente essa forma de pensar, seria bom que ele explanasse a dele aqui, mas eu acho que estou numa condição muito parecida, se não até pior, né, do que alguém que tem um firmware não livre, mas que pode eventualmente, por engenharia reversa ou qualquer coisa, existe a expectativa de trocar. É difícil de encontrar uma placa de rede dessas de notebook internas que use um módulo que é o ATH9K, para o qual, e não para todos os dispositivos, mas alguns dispositivos, para o qual há um firmware livre, né? Essa seria a condição ideal, né? Tem um vídeo aqui no canal que chama Desmistificando o Wi-Fi, que eu falo dessas várias categorias aí e tal e coisa, né? O que eu penso sobre isso, mas é mais ou menos nessa linha. Eu acho que a gente tem que tornar solene, né? E aí a pessoa decide o que ela quer fazer, o que ela acha adequado. E também não é para ad eterno, né? Não é para todo sempre. Você pode ter achado que num dado momento era a melhor condição, né? E depois é assim, cara, corre um risco, né? E isso que eu acho que é perigoso, porque é assim, eu tenho aqui um equipamento, eu ganhei esse equipamento. Obrigado, Cristiano. Eu ganhei esse equipamento. E esse equipamento veio de tal forma que a placa de rede, no modelo dela, não precisa de firmware para funcionar. Não precisa carregar um firmware para funcionar. Então, como eu ganhei, eu dei sorte. E eu não precisei tomar essa decisão, né? Agora, se o computador que eu ganhei, que é um computador melhor do que o que eu tinha anteriormente, que também ganhei, obrigado, Felipe, o que eu faria? E que também, por sorte, aquele lá não precisava de carregar a firmware. O que eu faria? Então, eu acho que achar que eu estou em melhor condição, que eu sou melhor do que o outro porque eu dei essa sorte, não é justo, né? Se tivesse vindo uma placa e eu tivesse que escolher, o que eu faria? Eu escolhi aqui, já mostrei algumas vezes aqui em alguns laboratórios, né? Que a minha máquina aqui tem, deixa eu mostrar aqui, a minha máquina aqui tem um dispositivo que está nessa mesma placa, inclusive, mas ligado ao barramento USB, que é essa Qualcomm Atheros Communication AR3012 Bluetooth, que é o dispositivo de Bluetooth, né?
E eu escolhi, inclusive mostrei hoje mais cedo, eu acho, né? Aqui mesmo neste lab, né? Eu mostrei aqui que tem no Rules, aliás, no etc mod probe, eu tenho aqui um arquivo que é o ATH3K Blacklist, que é inclusive vamos fazer a minha parte aqui que já é possível, ó. Pronto. O comando a gente não pode mudar, mas o nome do arquivo pode, né? Então, vamos lá para o blocklist. Eu não carrego esse módulo ATH3K, porque, primeiro, eu uso o Linux Libre aqui. E o código deste módulo ATH3K foi modificado para que ele não carregue um firmware não livre. Então, se eu carregar esse módulo, o que acontece? Ele carrega, mas a gente vai ver aqui no log, né, que vai aparecer uma mensagem de erro aqui, ó, dizendo missing firmware. Um firmware não livre, o carregamento de um firmware não livre é desabilitado, isso no Linux Libre, né? Então, e aparece essa mensagem aqui, ó, foi feito um arquivo de correção, patch, né? E foi substituído por essa palavra aqui, deblobbed, né? Foi removido o blob, ou seja, esse código sobre o qual a gente não pode exercer as nossas liberdades essenciais de usuário, como entender e modificar, né? Então, no Linux Libre, o código do módulo que carregaria o firmware não livre foi comentado para não carregar. Então, se eu colocar isso aqui, toda vez aparece essa mensagem de erro, né? Então, eu escolhi não usar o Bluetooth, esse Bluetooth. Mas achar que eu sou melhor por causa disso é muito ruim, né, cara? Porque assim, eu escolhi porque o Bluetooth não me faz falta. Aí, na necessidade absoluta do Bluetooth, eu fui lá e comprei um diabo de um que a turma chama de adaptador, que não tem nada de adaptador, é só um dispositivo USB que é o Bluetooth. Bom, tá aqui nessa minha caixinha aqui. Eu comprei, porque se eu quiser usar, aí eu tenho um ali para usar que não precisa carregar um firmware não livre, né? Mas se a pessoa tem um uso e ela quer o diabo de um fone, por exemplo, Bluetooth, ela quer usar aquilo, acha aquilo, é importante para ela aquilo, poxa, eu vou achar que, né? Então eu acho que a gente tinha que tentar traduzir isso numa forma legal. Pois não. Posso complementar? Deve. Posso colocar uma entrada? Deve. Dentro desse tema? Deve. É nesse ponto que o indivíduo se percebe se ele é escravo ou tem a liberdade ali de... Oh, caramba, hoje está difícil. A pessoa tem o senso de liberdade de escolha. Uhum. E também o senso de perceber que não é refém do dispositivo ou do sistema e ele tem a liberdade de contornar a dificuldade ou o problema. Uhum. Liberdade só o meu senão com relação a isso, Paulo. Cuidado com esse termo aí, liberdade de escolha, porque ele é muito esquisito, né? Você pode escolher comer feijão e comer, porque só te apresento feijão e arroz, né? Então você tem liberdade de escolha? Não. Liberdade de escolha seria eu ter todo o possível e escolher o que eu quero, né? Se me impõe duas possibilidades, eu tenho que escolher entre essas duas, isso não é propriamente uma liberdade de escolha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de liberdade de escolha. Mas eu acho que assim, você poder, na medida das... eu, né? A gente poder, na medida da nossa condição, ter acesso a uma quantidade plural, grande, de possibilidades e com consciência analisar, porque é isso que é escolha, né? Escolha é você analisar de todas as possibilidades que se apresentam na maior quantidade possível, mais plural possível, aquela que você, sobre os seus critérios, de maneira consciente, acha a de maior valor. Então, escolher isso, né? É atribuir maior valor a uma coisa. Mas essa atribuição é subjetiva, só pode ser sua.
né? E é importante que ela seja o mais consciente, refletida possível, né? E para você poder ter essa consciência e essa reflexão, é importantíssimo a pluralidade das ideias distintas, né? Das formas distintas de enxergar a coisa, né? Então, eu acho que é nessa linha que a gente pode ser mais perfeito. libertador. Obrigado. Né? Eu acho que é nessa linha. Mas é assim, apontar o dedo também não é legal, né? Porque, de fato, nem todo mundo teve esta sorte que eu tive, né? E isso a gente pode transcender, por exemplo, ao uso de um software não livre, né? Eu não uso. Não é que eu não use nenhum software não livre, e eu não acho isso hipócrita de maneira nenhuma, né? A gente tem certas condições e, por exemplo, aqui o firmware da minha máquina não é livre, a UEFI daqui, e ela está rodando aqui, então eu não tenho 100% software livre. A placa de vídeo provavelmente tem algum firmware lá embutido nela, eu não carrego nenhum, mas tem algum embutido lá, e assim cada um dos dispositivos aqui deve ter alguma coisa. Então não é 100% livre. Eu não tenho as 4 liberdades essenciais do software dedicadas ao usuário, né? Liberdades essenciais do usuário, liberdade de software, as 4 delas, eu não tenho como exercê-la em todos os softwares que de certa maneira rodam aqui, o próprio processador e tantas outras coisas, né? Mas eu procuro estar o mais livre possível. Mas há momentos de cheque, né? E eu já declarei várias vezes isso aqui, por exemplo, com relação ao software de banco, né? Eu tenho a possibilidade, eventualmente, de ir a pé até a agência bancária e ir lá exercer, retirar um dinheiro, pagar uma conta ou coisa parecida, né? Ver o meu extrato ou sei lá o quê. E posso também escolher usar um software não livre, porque, infelizmente, o banco, a meu ver, erroneamente, acha que segurança é pela obscuridade, né? E é muito difícil quebrar esse paradigma, né? Então, o banco não oferece, nem banco público brasileiro, oferece a possibilidade de uso com exclusividade com software livre. É uma pena isso, né? Para mim, é um equívoco, né? Mas o fato é que o banco que eu tenho conta não oferece um aplicativo livre para dar acesso ao banco. Então eu tenho um dilema, né? Eu tenho uma escolha a fazer. Eu tenho um caminho. Em alguns bancos, por exemplo, esses bancos mais recentes aí, essas formas diferentes de banco, né? Que não é o banco tradicional com agência e tudo mais, né? Aí eu tenho a escolha de ter ou não conta nele, porque para ter conta nesse banco, nesse tipo de banco, é preciso, é obrigatório usar um software não livre, né? Então eu não sou obrigado a ter conta no banco. Então eu tenho livremente a consciência de dizer não quero ou não quero. O que é grave para mim é, por exemplo, ser obrigado a usar um software não livre para pagar um imposto. Porque o imposto eu não tenho escolha de pagar ou não pagar. Eu sou, como o nome diz, imposto. Sou obrigado. E assim outras coisas, né? Não é só o imposto. Para exercer o meu direito de voto, para exercer o meu direito de cidadão de ir fazer um boletim de ocorrência na delegacia e tantas outras coisas que são direitos do cidadão e que eu acho que não combinam com ser obrigado a usar um software não livre de maneira nenhuma. Aí é uma luta particular. Agora, eu escolhi ter uma conta num banco que não tem agência. E qualquer um que colaborou aqui com esse canal via Pix sabe que eu tenho uma conta no Nubank, né? E é assim, eu escolhi ter. E o software não é livre. Então eu troquei, é isso que eu acho que é importante, eu troquei um tanto de liberdade em nome de uma conveniência, né? Não é agradável, mas é o que eu fiz. Então a perda da liberdade neste caso eu considerei que seria menor valor, que é isso que é a escolha, do que a conveniência de ter a conta
no banco, né? E pronto. E tá aí, não é escondido. Eu acho ruim e acho hipócrita o sujeito apontar o dedo para o outro e esconder que faz isso, né? Então eu não escondo, tá aqui exposta a minha incoerência, né? Porque, veja, não é hipocrisia, porque eu estou contando para vocês. É incoerência? De certa forma é, né? Mas eu fiz essa avaliação e optei por isso. Eu estou com um mecanismo que eu achei que, de certa maneira, resolvia ou minimizava isso. Eu comprei um celular, tive a oportunidade de comprar um celular mais baratinho aí, usado e tal e coisa. Aí eu tenho 2 celulares. Num celular é o celular para... Então eu tenho Lineage e tudo para eu conquistar cada ponto. Não é livre, o Lineage OS, que é uma versão modificada do Android, que remove um monte de bugiganga que tem no Android, mas mantém uma porção delas, como o driver, o módulo da placa de vídeo para poder ter aceleração 3D, o módulo para funcionar o Wi-Fi, o módulo para isso, o módulo... Está cheio de software não livre lá, mas tem menos do que tem na ROM, que eles chamam stocked, né? Na ROM padrão que vem no equipamento ou que é fornecida pela operadora de telefonia, né? Então eu tenho 2 celulares, o celular da lixaiada, e é estoque, né, Guilherme? Ele comenta aqui. E o celular que eu tento lutar para estar com ele o mais livre possível, né? Porque, de fato, há certas coisas que são inconvenientes, né? E quem é que é digno de dizer o que é conveniente para o outro, né? Ninguém, né, velho? Então, cada um tem que fazer a sua definição e aceitar e encarar e, a meu ver, expor para quem, por exemplo, está aqui gravando um vídeo que vai ser publicado, expor as suas incoerências, né? Eventualmente alguém pode me sugerir uma forma que acha mais conveniente para fazer isso e eu vou ouvir e vou construindo, né? A decisão não é, de novo, não é ad eterno, né? Aí a gente pode lembrar aí do nosso querido Maluco Beleza, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela ideia formada sobre tudo, né? Raulzito dizia isso na música dele, né? Então é assim, a gente vai, né? E vai, sabendo que tem consequência, né? Então vamos lá, né? E eu acho que isso não vale só, né? Não vale só para as questões tecnológicas, né? Por exemplo, exercer o direito de voto é uma escolha. É uma escolha que tem consequências. Votar no A, votar no B, votar no C tem consequência. Não ir votar tem consequência. Votar em branco tem consequência. Votar em nulo, que pela legislação brasileira é exatamente igual a votar em branco, tem consequência, né? Eu luto, inclusive, para ficar claro para as pessoas que não votar em branco ou votar nulo não te exime da responsabilidade do resultado final. Quando você escolhe não ir votar, quando você escolhe votar em branco, quando você escolhe votar nulo, todas essas escolhas são seu direito, porém, todas essas escolhas têm consequência e você expressou o que você pensa sobre o pleito. Quem escolhe não votar, quem escolhe votar branco, quem escolhe votar nulo, indicou que é indiferente ao resultado. Para mim, tanto faz. E isso não dá a esta pessoa a posição de achar que não é responsável pelo resultado. Não. Todos que participaram são responsáveis pelo resultado, qualquer ele que seja, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa refletir, né? Para aí sim fazer as nossas escolhas aí. O Zé Tchê fala aqui que a análise de risco faz ele, como ir ao banco todo mês para receber aposentadoria. Como ir ao banco todo mês para receber aposentadoria? O governo, segundo ele, não garante minha saída ou atravessar a rua. Nossos direitos estão pela hora da morte. Precisamos mudar isso e o voto do dia 2 de outubro fará isso, no meu caso,
mandar a merda o bolso genocida. Bom, isso é a opinião e as palavras do Zé Tchê, que eu li aqui, e acho que elas são válidas como outras, né? Cada um estabelece aí os seus argumentos, e eu acho que isso é bacana do processo de produção do senso crítico, né? De desenvolvimento do senso crítico. Porque ninguém nasce com senso crítico. O senso crítico é uma construção intelectiva, é uma construção intelectual, né? E é importante a gente refletir e a gente conversar, discutir, né? No sentido de cada um de nós observar pluralidades e estabelecer esse senso crítico, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente evoluir como pessoa humana mesmo, né? Quando a gente se fecha, eu acho que é muito ruim, né? A gente está se fechando, eu acho que a gente está vivendo uma era, e é no mundo isso, né? Não é exclusiva aqui da Terra Brasilis, né? A gente está numa era de obscurantismo que está terrível, né? E daí vem um dia desses num grupo, né? Para você ter uma ideia de como são as coisas, num dia desses, não sei se vocês estão lembrados, eu vou tentar botar um pouco mais de humor aqui, sem fugir dessa questão séria. Um dia desses surgiu uma brincadeira, fizeram uma brincadeira aí, usando uma forma de fazer parecer que o Linus Torvalds, autor inicial do kernel Linux, né, teria postado num commit lá: eu sou ai meu Deus, esqueci o nome do sujeito lá, que é acreditado como o criador do Bitcoin. Me ajuda aí. Ajuda o velho. Satoshi. O Satoshi. Obrigado, Paulo. Paulo Reis. E aí então fizeram essa brincadeira. Aí saiu em blogs à torta direito para dizer que o Satoshi era o Linus Torvalds e tal, isso, aquilo, não sei o que ler, né? Aí eu vi uma matéria ou outra lá e tal, e fui me informar sobre isso aí, né? E aí tinha lá o desmentido direitinho e tal. Aí eu fiz um comentário com quem tinha postado e a discussão e tudo. Eu falei: ó, isso é que dá as pessoas repostarem coisas sem ir atrás, né? E isso é muito grave. E disse eu, isso é o que promove a existência de antivacina, de terraplanista, né? E coisa muito pior, né? Aí uma pessoa que nem tinha sido a pessoa que postou respondeu à minha pergunta: eu gostaria de saber por que aqui pode ter comentários pró-esquerda e eu não posso fazer comentários pró-direita. Então, esta pessoa expressa com esta frase que ela acha que a percepção sobre o terraplanismo, o anti-vax, é uma posição de esquerda, né? Então ele tem uma posição, uma pessoa como essa tem uma posição absolutamente distorcida sequer do que é esquerda e do que é de direita, né? Então é muito, muito complicado, né? A gente está numa área de obscuridade e de dificuldade. Tem um filósofo brasileiro chamado Paulo Giraldelli que chama isso de deficiência cognitiva programar. Aliás, essa história de tirar o óculos e pôr o óculos aqui, ele faz muito isso. Deficiência cognitiva programada, né? Quer dizer, há muita dificuldade no desenvolvimento cognitivo, né? Tem muitas razões para isso. Por exemplo, no Brasil, a escola pública de má qualidade, uma sociedade que oprime e desestimula a educação, né? E a gente tem exemplos disso, de pessoas que ganham muito dinheiro e que debocham da educação, né? Então, um jovem enxerga talvez numa figura que eu não vou nominar, mas numa figura que ganha dinheiro, que tem sucesso, é conhecida, né? E que debocha da educação, né? Que estímulo uma jovem vai ter para estudar, né? Então é um problema isso, né? Então a gente
Janelagem é a regra, ô Paulo Reis. Pois é, né, cara? E como é que faz para furar essa bolha? Ah, não sei, meu velho. Eu acho, assim, eu tenho a pretensão que falar dessas coisas num vídeo e publicar no YouTube pode ajudar. E é isso que, de certa forma, uma das razões pelas quais eu tenho motivação de vir aqui fazer esse papo e de estar aí com vocês colaborando nesse papo, né? Eu não sei nem se esse vídeo, eu já falei tantos nomes aqui e tal, vamos torcer para não dar problema nesse vídeo, né? Que esse vídeo deixou de ser assim um vídeo extremamente e exclusivamente técnico, né? Embora eu não acho que exista essa coisa do exclusivamente técnico, né? Mas eu acho que é bom a gente refletir sobre tudo isso, né? E tentar fazer isso, deixa eu ver quanto tempo a gente já está falando aqui, 1h20, então eu acho que vou até encerrar aqui oficialmente, né? Não a sala, não vou fechar a sala, né? Mas eu acho que este pequeno espaço, né? E eu quero convidar todas e todos e todes e etc., que venham participar. O espaço está aberto aqui para opiniões contrárias, inclusive, desde que em respeito à ética do diálogo, né? Através da razão, ou seja, com argumento, com a disposição para ouvir e receber o contraditório e a contraposição de argumentos e tal, né? Lacração não me parece um espaço, não está aberto para lacrações, né? Então, esse é um pequeno espaço que eu acho que e há outros, né? Que eu acho que a gente está assim, precisando muito disso, né? Desse aspecto da reflexão. A pandemia que está aí ainda, né? Não acabou, né? A pandemia prejudica muito isso, né? Porque dificulta ou impossibilita o contato presencial, né? Aqui o nosso contato é muito legal, mas ele tem certas limitações que a gente vai lidando com elas também, mas também tem coisas que não acontecem no presencial. A gente tem gente aqui de várias partes do Brasil, né? Em posições geográficas distintas, né? Mas eu acho que a gente está precisando bastante disso, né? Desse aspecto mais plural, inclusivo, reflexivo, para que a gente, sei lá, consiga aí construir devagarinho um mundo mais legal e mais legal para mais gente, né? Porque é legal para muita gente, né? Inclusive é meio que sacanagem, né? Porque para mim é muito legal, né? Eu não por mérito meu, né? Por mérito dos meus pais, né? Das condições que eles me deram em todos os sentidos, né? Tive uma porção de oportunidades de ter tempo para estudar, de ter condições materiais para estudar, de ter condições afetivas, emocionais para estudar, que obviamente não são todas e todos que têm essa condição, né? Então, por muito menos mérito meu e muito mais por méritos deles, eu consegui essa condição de poder ter espaço para refletir. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Eu tento trabalhar para isso, né? Para a gente juntos construir aí o aspecto do senso crítico. E, se você tiver com dúvida, me procura nas mídias sociais, eu sou @Cretieu. Se você quiser fazer parte lá do nosso grupo de apoio, se juntar às 1.229 pessoas que já fazem parte do grupo, tá aí, t.me/curso GNU. A gente também está na rede Matrix, a gente também tem sala no Suchat do protocolo XMPP, né? E estamos aí à disposição para os laboratórios, as dúvidas, essa reflexão toda. Eu agradeço demais a participação aqui das pessoas que puderam comparecer à sala, quem ainda está aqui, o Paulo Reis, o Paulo Soares, o Alessandro Rangel, o Guilherme, o Caio, o Zé Che, o Marcos Jefferson, o Luiz Leal, o Nilson Silva. Agradeço a sua permanência nesse vídeo aqui nas plataformas em que ele te alcançou, né? Muito obrigado por
ter nos aturado aí essa 1h e 24 minutos do nosso Lab GNU e dizer que se você acha interessante esse espaço e quiser que esse espaço alcance mais gente, a sua colaboração financeira vai ajudar, em qualquer que seja o valor. Então aí todas as formas possíveis de você fazer essa colaboração financeira, mas lembrando que ela não precisa ser financeira, né? Divulgar o vídeo, levar isso para outras pessoas, outras plataformas, o vídeo é livre, você pode fazer isso sem precisar de qualquer autorização expressa, porque ela já está expressamente dada, né? Na licença, né? E é isso aí. Muito obrigado, a gente vai continuar aqui na sala ainda, mas isso só para quem quis e pôde vir aqui, né? Eu vou encerrar a gravação. Até a próxima. Um abraço.